talvez milhares, proporcionando pra gente esse espetáculo belíssimo que você acompanha aqui no Sport TV. A narração esportiva tem uma coisa muito curiosa e muito legal, porque o narrador, ele está contando uma história. O apito juiz, começam as emoções do último jogo da Libertadores 2005. Onde ele está ali, como contador dessa história, ele tem que criar os personagens. Luizão, de calcanhar, bonito, vem o São Paulo, Diego, na sobra, a cabeçada, gol! Ele tem que perceber as mudanças. Aloysio girou, caiu na grande área. Elizondo dá pênalti. As mudanças nos humores da história, o que está rolando, quem é o personagem principal, quem é o coadjuvante. Apita o juiz, Fabrício, ele bate o pênalti. Quando o coadjuvante toma a cena, quando você tem um vilão nessa história, na trave! A perda de um pênalti, você passa a ter um vilão. Perde Fabrício o pênalti. Dá uma situação onde você tem um momento marcante naquela história. Então, é muito legal, porque uma narração esportiva representa o seguinte: você conta uma história e o roteiro se apresenta diante de você ao vivo. Ao longo daqueles 90 minutos... Vamos ver esse ataque do São Paulo. É a chance do quarto gol. Tardelli ajeitou, bateu. Gol! É muito legal você tirar o fone no fim da transmissão e falar assim: uau, peguei o ponto certo, acertei. Do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções de um jogo histórico. Pela primeira vez, dois clubes de um mesmo país decidem a Libertadores da América. Narrar no Morumbi, eu gosto muito do Morumbi. Eu acho que tem uma visão legal da cabine, um pouco afastada, mas eu gosto da atmosfera do Morumbi. E o Morumbi tá balançando. A torcida canta e pula aqui em cima da gente e a nossa cabine balança. Veja a imagem balançando um pouco. Para o jogador, ele entra no estádio e ele se depara com o Morumbi lotado, com a torcida cantando, com a pujança do grande jogo, e isso, obviamente, deve dar uma dose extra de adrenalina. Para o narrador, se abre uma transmissão sabendo que, dependendo da transmissão, tem milhões e milhões de pessoas ligadas em você, aquilo é um combustível extra. Aquilo é um fator de motivação a mais. Saída do Atlético no primeiro tempo, apita o juiz. Começam as emoções do último jogo da Libertadores 2005. No grande jogo, no grande momento, um lance, especialmente no início dos grandes jogos, um lance pode ser determinante para os outros 86, 87, 85 minutos. Fabrício bate a falta na direção do gol. Que lance perigoso! De fato, se o Atlético marca um gol no início, a situação vira completamente. Luizão, de calcanhar, bonito, vem o São Paulo, Diego na sobra, a cabeçada, gol! É do São Paulo! Amoroso de cabeça, o São Paulo. Tem um Luizão dando de calcanhar, um Danilo que depois faria história no Corinthians. Mas, e essa coisa, né? Olha como o Morumbi estava cheio. A equipe da casa não consegue uma vitória na segunda e decisiva partida da final da Libertadores. Hoje vai dando São Paulo. Aloysio girou, caiu na grande área. Elizondo dá pênalti. Fim do primeiro tempo. Chance do empate. Para dar uma calada no Morumbi. Para o São Paulo descer para o vestiário com o Morumbi calado. Para a tua galera que está lá gritar. Morumbi calado, momento de grande expectativa. Lopes reza, os reservas se abraçam. Aí a concentração de Rogério Ceni. Nem a torcida do Atlético faz barulho. Aí o Fabrício concentrado, apita o juiz, Fabrício, ele bate o pênalti, na trave. Perde Fabrício o pênalti. Cocido no cruzamento, Rogério Ceni na pequena área. O Rogério quase toca na bola, né? O Rogério estava muito bem. Gerard batendo falta, Rogério Ceni! Rogério Ceni, espetacular! Eu acho que o Rogério de 2005 já era
um dos grandes ídolos da história do São Paulo e a caminho de se tornar quem ele de fato se tornou. Fim de primeiro tempo. O São Paulo termina o primeiro tempo na frente. 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético. Nos grandes jogos que você narra, aquele jogo, aquele time, aquele campeonato, aquela situação, são situações que entram para a história. Mas por uma via torta, você entra também. Porque a sua voz é a voz que está eternizada naquele momento. Alô, amigos do Top Sport, muito boa tarde. São 2h21. Estamos falando ao vivo, direto do Maracanã. Ayrton Senna morreu. O mundo chora a perda do campeão. Um pouquinho da história da bomba aqui no Centennial Park do caso Richard Jewell. Ele é um ex-policial. Boa tarde, amigo assinante do Sport TV. Erros sempre aconteceram. Calmo, sorridente, tranquilo. Vai dizer o Tita, né, Luiz? Para ele lembrar de 21 anos atrás. 1 bilhão e 500 milhões de telespectadores acompanhando a prova dos 100 rasos, a prova do mito do histórico do lado Lionel Messi. Na fase de mata-mata, Messi não foi o mesmo comandante. Tem um dado curioso, até hoje em Copa do Mundo. Eu tenho um grande orgulho de ter sido fundador do canal, de estar aqui até hoje, e a plena consciência de que daqui a alguns anos, daqui a quem sabe muitos anos, mas quando eu não estiver mais aqui, a minha voz continuará aqui. E daqui a 60, 70, 100 anos, quando alguém quiser buscar a conquista do São Paulo em 2005, ela terá a minha voz. Vai apitar Horácio Elizondo. Começam as emoções do segundo tempo aqui no Morumbi. Saída do São Paulo. Uma questão muito polêmica na época envolvendo a Conmebol. Havia a limitação no regulamento, se não me engano, eram 30 mil torcedores mínima, capacidade mínima, e a Arena da Baixada não tinha essa capacidade. Aí o Atlético tentou botar arquibancadas móveis e tal, a Conmebol acabou não aceitando, e o time teve que jogar em Porto Alegre, perdendo muito da sua força. Eu notava, eu tinha um sentimento de que o Atlético estava muito ferido em função de não ter feito o primeiro jogo em Curitiba e meio com a guarda baixa. É do Atlético! 1-0 São Paulo. Cicinho faz o cruzamento, a cabeçada. Acho que a partir dali, aí é o popular, a vaca vai pro brejo, né? Você perde um pênalti, você tem um momento interessante no início. Você toma um gol, vai lá e ainda busca um pênalti no fim do primeiro tempo. Perde esse pênalti. Toma um gol com menos de 10 minutos no segundo tempo, aí também haja força mental, né? Aí eu acho que aí o Atlético baixou a guarda. Mesmo porque é o seguinte, o Atlético estava enfrentando um timaço do São Paulo, no Morumbi lotado, com 0-2. Aí para buscar, realmente. Protegeu na entrada da área, tenta o drible amoroso, busca a finalização, faz o cruzamento, olha o gol! É do São Paulo! Luizão! Legal, né? É bacana você perceber isso, né? O cara, Luizão já tinha aí 10 anos de profissionalismo, 10, 11 anos. Ele se emocionar verdadeiramente, né? Olha o que representa a Libertadores. Um cara cascudo como o Luizão, um cara que jogou a vida inteira em grandes clubes, de muitas conquistas, ele se emociona verdadeiramente com um gol e ali acabou, né? 3-0 ali, tchau. Toma esse ataque do São Paulo, é a chance do quarto gol. Tardelli ajeitou, bateu! Gol! Agora, Diego Tardelli tirando do pau, batendo no canto. Não, e um time que naquele momento, de certa forma, sobrava em termos de organização no futebol brasileiro. Mas o São Paulo talvez tenha sido o primeiro clube brasileiro a realmente se estruturar profissionalmente, CT, condição para os jogadores. Não sei se foi o primeiro CT, mas enfim. O São Paulo sempre foi, e durante muito tempo, foi um exemplo de organização para o futebol brasileiro. Realmente é a retomada
tinha uma camisa de muita tradição, né? Então, era um clube, era muito difícil nesse momento jogar uma final contra o São Paulo. Acabou o jogo. Fim do jogo! Fim do jogo! O São Paulo conquista o tricampeonato da Libertadores da América. 4 para o São Paulo, 0 para o Atlético. São Paulo campeão. 3 vezes campeão. Outro dia conversando, um amigo me disse o seguinte: narração requer cabelo branco. E, de certa forma, há sentido nessa frase, porque é uma carreira de uma maturação muito lenta. Você demora muito. Eu cito minhas 3 décadas de profissão e talvez eu só tenha ficado realmente confortável com a narração lá dos últimos 10 anos, talvez. Cristiano Ronaldo não é o mais habilidoso, não é o mais talentoso, mas foi um cara que ao longo dos anos, se você pegar o Cristiano Ronaldo dos últimos anos, talvez você tenha o melhor Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque foi quando ele percebeu que ele tinha que trabalhar mais, que ele tinha que malhar mais, que ele tinha que lutar mais, que ele tinha que se alimentar melhor. Então você tem, talvez, dos jogadores de ponta do futebol mundial, talvez o Cristiano Ronaldo seja o mais perfeccionista, o mais obcecado. E talvez seja, então, um paralelo interessante para um narrador que, quando surgiu, obviamente não tinha a melhor voz, não tinha as melhores condições, talvez não fosse o mais talentoso da sua geração, mas que sempre viu a profissão com muita seriedade, que sempre quis ser o melhor possível, continua querendo até hoje, continuo querendo me aprimorar, continuo buscando me tornar um narrador melhor. Eu sempre quero narrar o jogo de amanhã melhor do que o jogo que eu narrei hoje. Então, talvez seja uma comparação pertinente. A torcida vibra e grita: tricampeão, tricampeão. A torcida reverenciando agora Rogério Ceni, vibrando com o tricampeonato do São Paulo Futebol Clube. São Paulo tricampeão da Libertadores.